César Rax, presidente da nossa Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Convidei ele para estar conosco aqui hoje, para falar um pouquinho sobre as ações da associação, que a gente sabe que está trabalhando forte também nessa ajuda aí. Que coisa bem feia isso aí, né, César? Bom dia, amigo. Bom dia, Alex. Bom dia, tua audiência. Feio, né? Feio, Ah, inesperado, trágico, né? Então, e a gente realmente está trabalhando bastante. É o que nos resta, né? E o que nos move é, primeiramente, ajudar as pessoas, né? Para que ali na frente a gente consiga força de trabalho, e a gente vai precisar de muita, com certeza, né? Para a pois é. reconstrução de casas, de estruturas, né? Reconstrução, na realidade, da parte rica do Estado, né? Que é o que mais me preocupa, né, Alex? É. A Ô, gente, César, essas campanhas aí, elas estão centralizadas em São Paulo, em São Paulo, desculpa, em Pelotas, essas campanhas de arrecadação do cavalo. várias frentes, né? É, e ontem, mais especificamente, se a gente se deter em cavalo, né, a gente está lançando, deve começar na segunda-feira uma campanha específica para isso, uma campanha de todas as associações, né, mais a Bravec, tentando angariar fundos, mas não um fundo específico para animais. Por quê? Porque, na realidade, a coisa assim está recém começando no Anex. O primeiro movimento é salvar, né? O segundo movimento é abrigar, e depois tu tem que alimentar e tratar. E aí tu começa a gerar custos, né? E te deparar com particularidades que vão ser parte do processo. Por exemplo, ração. Ração está faltando, porque as fábricas pararam, ou porque sofreram danos, ou porque o insumo não consegue chegar. E isso serve para medicamento, isso serve para mão de obra, serve para tudo. Então, desencadeia um processo negativo, ao contrário, ele não é proativo. Mas, enfim, a primeira parte foi feita, a segunda também, e a terceira a gente precisa de um pouco mais de organização. Até porque, da semana que vem para frente, eu tenho certeza que quando a água começar a baixar, é natural que exista uma desmobilização. As pessoas vão ter que cuidar das suas vidas, elas vão precisar tocar a sua vida, trabalhar, arrumar suas coisas, né? E o todo, ele vai ficar um pouco de lado. Então, talvez daqui para frente a gente tenha que ter muito mais força de trabalho e muito mais organização, né? E a BCC, evidentemente, que tá imbuída de tudo isso, participa de várias ações, né? E tenta se reorganizar, né? como entidade, como instituição, até porque ela é responsável por muita geração de emprego e renda, né? Então também a gente não pode parar, a gente tem que pensar proativamente quais os próximos passos, como que a gente vai fazer. Ao final disso, a gente precisa fazer no Estado 3 classificatórias, a gente fez uma só, né? Evidentemente que a gente está pensando na final do Freio de Ouro, isso passa por Expo Inter, né, que hoje eu coloco uma interrogação muito grande, né? Pois é, daqui a pouco a gente vai estar falando aqui com o secretário, vamos fazer justamente esse questionamento. Não sei se ainda é cedo para a gente afirmar ou não, mas a gente tem um Parque Assis Brasil hoje, né, Rax, inundado, né? Inundado. Para quem frequenta e conhece, Alex, a nossa pista hoje, ela deve ter ainda 1,5 metro de água sobre ela, já teve 3 metros, né? Todo o parque, né, foi inundado, né? Então a água baixou bastante a partir de ontem, mas tem uma reconstrução que a gente não sabe o tamanho, a gente não conseguiu chegar lá ainda. Evidentemente que o parque é público, tá? Mas se o Estado me disser hoje que não vai botar R$ 1 para a reconstrução porque tem outras prioridades, eu bato palma e acho que ele está correto, entendeu? Acho que a gente precisa de todas as reconstruções ao tempo certo, dentro das E se possibilidades, nós né? não Mas tivermos, César, e se nós não tivermos essas classificatórias e a final do Freio de Ouro em Esteio, há a possibilidade de ser realizado numa outra praça? Caso sim, não evidente, aconteça a Expo sim, Inter, né? sim. As classificatórias, essa semana a gente está realocando o nosso calendário, né? Isso até segunda ou terça-feira a gente divulga, que a gente deve isso à nossa comunidade, né? Deve isso às pessoas que trabalham, que têm animais em casa, enfim, a gente precisa tocar a nossa vida.
mas é evidentemente que elas não passam por esteio, nesse primeiro momento, essas três classificatórias. A gente tem uma pista hoje debaixo d'água ainda, isso leva no mínimo 45, 50 dias para secar, para ela se tornar apta, né? Então, a gente não tem esse tempo. Então, as classificatórias saem de esteio, com certeza. E a gente vai ficar pronto para a final, né? Que, obviamente, eu entendo que a nossa comunidade do agro, mais do governo do estado, vai fazer um esforço sobre-humano para que a Expo Inter exista, né? Até porque ela tem uma relevância muito grande como feira, como negócio, como marca do Rio Grande do Sul, ela precisa existir. Se ela vai ser em agosto, o Phelps vai te responder isso, ou vai te ajudar a responder isso, tenho certeza, Alex. Mas, para mim, se ela vai ser em agosto, se ela vai ser em setembro, se ela vai ser em outubro, isso, nesta condição, isso pouco importa. Né? Para mim, o mais importante é que a gente não pare de pensar na possibilidade de fazer ela. Entendeu? A BCC, evidentemente, vai fazer o seu ciclo, complementar ele e ficar pronta para a final. Né? Porque a gente não pode ficar protelando o nosso calendário em função de uma data que a gente não tem a certeza que ela vai existir ou que não vai existir. Então, a gente está pensando nessa linha. Assim. Dentro disso, ajuda total. Né? Mas, por exemplo, se a Expo Inter tiver aí um mês de prorrogação, o cavalo crioulo, a associação, se adapta a esse calendário ou temos que realizar naquele período ali, César? Não, nós adaptamos perfeitamente. Nós adaptamos perfeitamente. Eu acho que o que tu fala aqui da simbologia, isso que é importante, eu acho que a gente falar aqui, né, César? O simbolismo que tem a Expo Inter e o simbolismo que tem o cavalo crioulo também dentro dessa Expo Inter. E a gente pode analisar pelos dois lados nesta questão de termos ou não a nossa maior feira do estado e muito própria, muito peculiar de todo o Brasil. É o nosso maior evento do Rio Grande do Sul, não tenha dúvida nenhuma disso aí. Então a gente pode dizer, não realiza. O outro lado é o seguinte, tu imagina, César, a gente fazer uma final de freio de ouro num ano tão complicado, num ano tão desgastante, com ações, não sei quais as ações, mas tu imagina só, num período principalmente, e aí eu quero que tu também comentes sobre isso aí, em que o cavalo teve em voga. Aliás, o cavalo tem estado em voga durante muito tempo na mídia nacional, de um modo geral. Primeiro com o rapaz aquele lá do Alegrete, lá, que ganhou o Big Brother, que estava toda hora falando do cavalo crioulo. E depois, esse é um lado bom, né? Inclusive o Monjardim deu um presentaço para ele lá, né? E acredito que vocês têm alguma ação também de marketing pensando nisso aí. E o outro foi com a notícia ruim dessa tragédia toda, em que um dos símbolos acaba virando um cavalo em cima de um telhado, se equilibrando para poder sobreviver, e foi realmente manchete nacional. E aí veio à tona os demais equinos da Matias Velho, de Eldorado, de Porto Alegre, de toda aquela região ali, que acabaram sendo resgatados, e aí a gente teve uma noção, né, de o quanto o cavalo, né, César, e aí a gente faz uma reflexão sobre isso, né, o cavalo que é tanto usado para o entretenimento, que é tanto usado para a vida, para a lida no campo também, mas e tão usado que é também para a sobrevivência de muitas famílias que moram à margem de tudo isso aí, que estão lá no fundo da Matias, que estão lá no fundo da Rio Branco lá, e através do cavalo é que conseguem levar a latinha, consegue levar o lixo, consegue levar a sua carga lá para poder fazer um dinheiro. Importância que tem os animais, né? Eu acho que a tua fala resume todo o sentimento, né? E a importância que o cavalo teve de todo o mundo, de toda a história do mundo. É, né? Verdade. Essa semana teve um evento de um remate grande, que o Fábio Crespo, nosso amigo, teu amigo, estava aqui em Porto Alegre, e que o prefeito, o Sebastião Melo, estava, né? E o próprio prefeito fala, evidentemente, que essa pauta do caramelo veio, né? E o prefeito fala, né? Quer dizer, a construção do nosso estado, e a gente vai falar do nosso estado aqui, porque é a pauta do momento, né? É a ferida doída, né? Mas isso serve para qualquer conquista de qualquer parte de terra, né? É a pata de cavalo e a ponta de lança. Então, essa paixão que a gente traz do cavalo, e independe de raça, é o cavalo, é o equino em si, né?
é uma coisa muito forte, muito forte, né? Forte. E traz uma conexão muito grande com todas as pessoas, independente delas conviverem ou não, né? Mas o cavalo tem esse poder, né? Diferentemente de alguns animais que tu pode gostar ou não gostar, mas o cavalo, ele tem essa empatia com o humano, né? Então, é muito forte, em termos de cavalo crioulo, em termos de associação, Alex, eu digo que o tamanho da nossa responsabilidade é que a gente precisa tocar o nosso ciclo, porque a gente tem muitíssimas famílias que dependem do cavalo. A sua vida é baseada nele, né? A gente tem um trabalho, Alex, que a gente fez aí em Porto Alegre com o Instituto Hipo, extremamente importante, e que a nossa encomenda é exatamente essa, para a gente dar o tamanho do negócio do cavalo. Esqueça a paixão, esqueça os eventos, esqueça todo o outro envolvimento, mas pense somente na geração de emprego e renda, né? É uma indústria, Alex, uma indústria. E eu tenho certeza que quando a gente chegar nos números finais, a gente vai pegar o movimento do cavalo dentro do estado do Rio Grande do Sul e vai botar no terço principal das maiores indústrias, né? Porque tem uma geração de emprego e renda muito grande, uma movimentação muito grande, e que se repete todo final de semana em 5, 6 pontos, né? Então, isso a gente não pode negar isso e ficar esperando que as coisas aconteçam e a gente de braços cruzados sem tomar algumas ações, tomar algumas atitudes e deixar esse pessoal desconfortado, sem expectativa, sem esperança. Então, é nossa obrigação capitanear isso e fazer com que as coisas possam acontecer. Se não da melhor maneira, mas da maneira possível e viável da gente conseguir fazer isso.